Boa noite, eu sou Cristina Benac e esse é o canal Cristina Benac Art Delivery. O propósito desse canal é trazer pessoas que com conteúdos interessantes ensinem a gente a olhar de uma forma diferente para uma obra de arte. Porque justamente esse olhar diferenciado é o que agrega valor naquela obra que você adquire. E hoje aqui a gente está com Fábio Marcondes, vai ser uma entrevista interessantíssima. Peço a vocês que assistam até o final. Se gostarem, deem lá o seu joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas, compartilhem e não esqueçam de se inscrever no nosso canal. A temática de hoje envolve questões de terapia, como nós já conversamos sobre arte-terapia, né? O Fábio Marcondes, ele trabalha com terapias para dependentes químicos, além de ser um artista plástico também. Então, é uma entrevista que eu acho que vai trazer muita informação. Assistam até o final. Então, vamos lá. Fábio, muito obrigada por você receber a gente aqui para esse bate-papo. É muito importante poder conversar com pessoas que têm experiências tão importantes como você, né? E eu gostaria que você explicasse para os nossos, a todas as pessoas, né? Nossos amigos, colecionadores, amantes da arte, a tua trajetória. Como você chegou a ser um terapeuta de dependentes químicos e artista plástico? Conta um pouquinho da tua história, Fábio. Claro, obrigado pelo convite. E vai ser um prazer falar disso, porque eu me achei nas artes plásticas. Eu tenho um período sabático que eu convivi no ateliê de arte aqui com a Carola, que é minha mestra. Sim, Carola Trimano é uma grande parceira, né? Com quem a gente tem o projeto Lembrar de SP. Agora a Cristina Benac Art Delivery vai fazer a comercialização das obras de arte do Festival Internacional de Arte, que é organizado pela Carola Trimano. É uma artista plástica incrível, que vale a pena vocês acompanharem, seguirem, @Carola Trimano, vejam o trabalho dela, é muito bacana. Sim. Na verdade, olha que coincidência, né? Nós estamos aqui na Pintar. Sim. E eu estava... Bom, num resumo rápido, assim, eu tô há 11 anos sem uso de álcool e drogas. Eu tive uma dificuldade com álcool e droga. E aí iniciei uma série de jornadas. E o meu grande start, assim, foi quando eu comecei a escrever sobre isso e publiquei alguns livros, tá? E ali eu estava tentando me reinventar, me redescobrir, ressignificar uma série de coisas. E desde criança eu tinha a arte dentro de mim, mas eu nunca tinha explorado isso profundamente. Uhum. Lá pelo meu primeiro, segundo ano já sem uso de álcool e drogas, eu não estava muito bem comigo e procurei arte. E por coincidência eu achei a Carola, vim aqui no ateliê, e aí nós ficamos juntos e eu comecei a participar com ela no ateliê dela e fui me encontrando. E o mais interessante para mim hoje é que, independente dos meus estudos que percorrem entre filosofia, antroposofia, psicanálise, diversos assuntos assim que trazem um conhecimento da mente, do sentimento, foi na arte plástica que eu me achei. Olha que interessante. Muito interessante. E até hoje eu consigo traduzir todos os meus estudos, os meus aprimoramentos, o meu trabalho, inclusive na terapia, com o olhar e a linguagem da arte. Você tinha quantos anos quando começou a escrever livros? Eu comecei a escrever aos 27 anos e eu fiquei até os 29 anos tentando parar de usar e não conseguia. E eu tive um grande catarse, que foi quando eu soube que seria pai, e aí eu decidi procurar uma ajuda real. E o meu trânsito das minhas escritas em cadernos para então publicar um livro foi quando eu entrei em recuperação, fazia análise naquele momento. Sempre fiz terapia, sempre fiz análise, então é uma coisa muito comum para mim. Eu tinha 4 cadernos escritos e eu entreguei para o meu analista para ajudar no nosso trabalho. Passaram-se 2, 3, 4 meses, não lembro ao certo, passou um período. Ele voltou com meus 4 cadernos assim, entregou para mim e falou: agora você vai e publica um livro. Gente, que bacana, que bacana. Foi assim. E você já tinha terminado o colégio, tinha feito alguma coisa acadêmica assim de estudo? Não? Nada. Nada, olha que Nada. bacana. Por sinal, eu vou falar aqui de forma muito aberta. Eu sou totalmente oposto ao que tem por aí. Sim. Eu não tenho... Bom, é que não dá para ser também tão pejorativo no aspecto de falar que eu não tenho conhecimento. Eu tenho um grande conhecimento de berço,
tenho uma família altamente cultural, sabe? Então eu tenho bastante conhecimento desse nível. E obviamente eu sei que eu não sei nada, eu não sou dono de nenhuma verdade, eu sou um cara falho, cheio de erro. Mas enfim, o que eu quero dizer é que eu repeti todas as séries da escola, eu não terminei nenhuma faculdade. Então assim, no aspecto de formação, de academia, sabe? Eu não tenho nada, não tinha nada até hoje, que agora eu comecei a ter, porque agora eu me achei, agora eu sei o que eu gosto. E agora, pelo contrário, eu começo a estudar, não paro. E esses escritos seus que acabaram virando, então, o primeiro livro seu? Sim, o primeiro. Eu tenho 5 livros publicados. Olha que bacana. Quais são os nomes desses livros? O primeiro chama 30 anos fudeu. Eu tava com 29 anos, drogado, perdido, tinha perdido trabalho, relacionamento, tava lascado e seria pai. Meu Deus. Então ali é aquele desespero, né? A virada dos 30, 29 anos, o livro não podia ter outro nome. 30 anos fudeu. Fantástico. Os meus livros, todos eles, eu faço a capa, eu faço uma arte, dependente da técnica, e aí eu desenvolvo a capa, eu mesmo faço e depois eu mando para a editora, eles editam. Então o meu livro ele também é totalmente artístico. A minha escrita, uma informação interessante. O meu primeiro livro, ele continha os 4 cadernos, onde era um testemunho de morte, eu me despedindo da vida. Escrevia drogado, escrevia depois para tentar lembrar o que estava acontecendo, os sentimentos, muita dor, aquela coisa toda. E aí depois os outros 2 cadernos, eles eram o início da minha recuperação. Então ali é aquela confusão mental, aquela dor, fissura de droga, sentimento desfragmentado, aquela coisa toda. Mas também ali uma pontinha de esperança, sabe? A vida começando a ser reinventada. E então ali ele tinha uma linguagem muito visceral, tinham passagens também romantizadas, dramatizadas de uso, ficando limpo. E a minha escrita ela não parou até hoje, eu continuo escrevendo. Mas que interessante, Fábio, porque você mesmo, você foi seu autoterapeuta, né? Porque à medida que você escrevia e você depois lia aquilo, você foi se tratando, né? Sim, e é o que eu faço até hoje. Eu acho que eu já gente. tenho, se eu não tiver 30 cadernos, eu tô quase nisso ou já passei. Nossa, gente, que fantástico isso, né? Não, e é legal porque nos meus cadernos, e aí, deixando bem subjetivo no aspecto da arte, né? Por isso que eu falo que a arte foi o que realmente fez com que eu me encontrasse. Eu escrevo, aí eu tenho uma sensação muito empírica ali, muito genuína, que se manifesta em arte. Então, enquanto eu escrevo, vem um desenho e eu desenho, pinto. Então eu trago de repente uma aquarela ou um grafite e faço junto com o que eu estou escrevendo. Então é como se fosse ali uma comunhão mesmo do sentimento, externalizando, né, abstraindo, tentando enxergar, porque eu faço inclusive uma coisa que é muito legal. Os meus cadernos, os meus livros, eles servem para que depois eu encontre o que eu estava vivendo. Então é tipo uma pista para eu saber o que estava acontecendo. Nossa, que fantástico, Fábio, que bacana. E do primeiro livro para o segundo livro, teve um espaço de tempo grande ou você foi emendando um livro no outro? Eu tenho uma janela representativa que, por coincidência, no aspecto de escrever em punho, digitar em computador, mandar para a editora, diagramar, revisar, etc e tal, eu tive uma janela de 2 em 2 anos. Então, são 5 livros, eu fui pulando. Agora, eu estou numa outra janela, porque eu estou com o meu 6º livro pronto, já está na editora, mas eu não vou publicar ele agora. Porque hoje eu estou muito focado no meu trabalho de terapia, estou estudando, estou me aprimorando. Na verdade, eu achei minha veia. Que bacana. Então você começou a fazer terapia, para você se tratar, fazer os seus escritos, tudo isso foi um processo que foi te recuperando. E aí você despertou o interesse em ajudar outras pessoas que vivem, né, o mesmo problema que você já viveu. Sim. E aí você foi se especializar para poder atender a essas pessoas. Como foi esse processo? O que você encontrou quando você estava se especializando? Sim. Na verdade, esse processo, ele começou quando eu conheci a Carola e comecei a viver no ateliê. Porque a Carola até então... está circulando por aqui. Esses barulhos que vocês escutam é a Carola trimando no ateliê, fazendo arte. Aí, ó, fazendo isso é uma matriz? Olha lá, põe pertinho lá para eles verem, ó. Põe na câmera lá. Olha que legal.
Tá vendo? Isso é uma matriz de Schiller. É metal? Metal. Metal. Depois nós vamos falar sobre isso num outro vídeo. Ela vai mostrar essas técnicas. A Carola é fantástica. Vamos lá, vai. Essa transição, ela aconteceu da seguinte maneira. Desculpa, só um detalhe. Nós estamos na Pintar. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal sobre essa loja, a Pintar. E esse espaço é o ateliê de gravuras, é o ateliê de artes gráficas aqui da Pintar. Então eles cederam o espaço para a gente fazer esse bate-papo, porque o Fábio frequenta bastante esse ateliê. Então eu estou invadindo o espaço deles de novo. Vamos lá, Fábio. Tudo que a gente está falando aqui, até agora, a gente pode enxergar como aspecto somente mental, tá? Junto mental comportamental, porque o vício, ele exige um comportamento severo, muita disciplina, para que não haja, então, recaída lá se volta ao uso, tá? Então é um condicionamento muito duro, até que depois, com o tempo, fica mais leve. Para que isso aconteça, é necessário muita clareza de raciocínio, então eu tive muita destreza, né, de questões intelectuais. Então, mesmo que eu manifestasse ali algo mais sentimental, romantizado, sensível, ainda era dentro dessas orientações mentais e comportamentais. Uhum. A arte fez com que eu encontrasse o sentimento. /, espiritualidade, energia. Uhum. Tá? Porque eu tenho um grande conflito entre os aspectos espirituais, porque eu tenho que trazer tudo para a consciência. Certo. Mas eu não consigo não sentir a manifestação do mistério e o enigma da vida espiritual. Uhum. E a arte me trouxe tudo isso. Então, o meu trânsito de passagem até finalmente me especializar, me formar e ter as validações conforme a necessidade para atuar como terapeuta, ela viveu dentro de mim muitos conflitos. Porque os meus livros, eles tinham essas manifestações de externalizar, abstrair, para que eu me enxergasse, tá? Mas nunca teve a intenção em atuar como tal, para alguém. Sim. Em contrapartida, eu tive algumas participações nas mídias, tá? Eu tive inclusive o privilégio, a honra e o grande presente de ter sido o último entrevistado do Abu Janra, no Provocações. Nossa, que legal, Fábio. Um presente que eu ganhei da vida que eu guardo com muito carinho. Que bacana. E aí, por causa do meu livro. Uhum. E aí, posteriormente, eu fui também... Mas esse já era o terceiro? Era o primeiro livro, foi no comecinho. No começo? No comecinho. Olha, que bacana. Eu tava todo robô ainda no aspecto... O início da recuperação, ele exige uma série de disciplinas. Uhum. Então, era meio protocolado, assim, nas frases, nas falas. E a temática sempre voltada para sua experiência pessoal? Ou Minha experiência você criou pessoal. outros textos? Não, sempre a sua experiência. Todos os livros têm a ver com a sua experiência pessoal. Vaidoso, egocêntrico, prepotente, só falando de mim. E aí depois eu fui quebrando isso. E eu tive uma participação também muito legal na GNT. Eu participei de uma série chamada Compulsão. Esses livros todos a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Tá bom. Os títulos e aonde vocês podem, né? As pessoas Sim. podem adquirir os livros, Sim. porque é muito interessante. Então, depois aqui na descrição do livro, do vídeo, a gente publica. Eu deixo os links, mas é super fácil achar. Se colocar Fábio Marcondes no Google, livros, você encontra nas grandes livrarias. Tá. Mas a gente deixa o link. Beleza. Então assim, resumindo, para deixar um pouco mais prático, cheguei no ateliê, todo engessado, todo duro, mesmo sendo super, acessível, eu precisava manter ali uma retidão. E aí na arte eu fui me descobrindo. A Carola começou a me apresentar, bom, aqui é um berço oriundo de xilogravura, mas existem milhares de outras técnicas e eu fui descobrindo. Então ali eu fui me conectando com o meu inconsciente, com as minhas essências, inclusive muito sensíveis, muito frágeis de uma infância, porque o trânsito é muito esse, né? Eu tive representações de rejeição, abandono, insegurança na infância, que nunca existiram, mas que me acompanharam. O álcool e a droga fez com que eu ficasse, de repente, suficiente, mais desinibido, ganhando autoestima, impulsos, desejos, etc. Mas a minha predisposição, genética, ambiente social, familiar, etc., fez com que eu ficasse viciado. Não me encontrava nisso, só racionalizando, mentalizando. A arte chegou e me explodiu. E ali eu fui fazendo as pazes comigo, fui reparando as coisas, fui costurando, não de forma mental, de forma emotiva. Mas alguém te falou para você procurar arte ou como foi? Eu vivo uma subjetividade intuitiva, instintiva, em seguir realmente o que eu tenho.
mas eu tenho dificuldade de aceitar. Então eu vou sofrendo, até que eu aceito e vai. A arte foi isso. Eu falei, não, eu preciso fazer arte. Você e aí comecei não a procurar ninguém do ramo? Nada. Eu sou uma pessoa com bastante influência, conheço muitas pessoas e tal, mas eu naquele momento não conhecia nada de arte, comecei a procurar por galerias, porque eu queria trabalhar em uma galeria de arte. Eu falei, bom, preciso trabalhar, você recepcionista, você, sei lá, atendimento numa galeria de arte. Aí eu achei a Carola, mudou toda a história, ela falou, vem trabalhar comigo. Vem aí, fica aí no ateliê. E ali eu comecei a me encontrar. Nossa, porque ali saiu um pouco a mente, apareceu o coração, apareceu a espiritualidade, vamos deixar assim. Começou a se manifestar, então saíram todos os meus demônios de forma bem ilustrada. Realmente, saíram imagens que eu tinha ali de estudos. Eu antes, desde criança, eu tinha afinidade ao budismo. Na adolescência eu estudei o budismo tibetano, então tinha aquelas alegorias búdicas, né? Sim. Então saíam aqueles demônios. As minhas xilogravuras eram enormes, eu fazia portas gigantes e cortava madeira brutalmente. E ali foi me acalmando. Foram 5 anos praticamente, até um pouco mais, que eu fiquei mergulhado nas artes. Aprendi um monte de coisa, livros. A Carola tem uma biblioteca infinita, então... Nossa, eu estudei horrores, eu peguei o livro vermelho de Jung, eu comia ele, vivia, estudei tarô, um monte de alquimias. Então a gente transitou ali por um estudo profundo, eu fui me encontrando, continuei escrevendo, eu escrevo até hoje, inclusive uma coisa muito interessante, o meu 4º livro, ele chama O Ser Abstêmio, e eu fiz esse livro no período do ateliê, e é um livro que eu fui muito audacioso, tá? Dentro dessa minha prepotência, vaidade, que hoje eu já trabalho, não tem mais tanto, eu desenvolvi uma técnica própria. Então, só para deixar aqui a curiosidade. A adicção, o vício, a dependência, ela é caracterizada por 3 principais qualidades. Egocentrismo, obsessão e compulsão. Tá? Muitas outras. Eu audaciosamente, como estava em contato com o subjetivo, eu coloquei o egocentrismo, obsessão e compulsão, obsessor e compulsor. Fiz gráficos, tabelas, escrevi um monte de coisa, desenhos. Na época eu fiz os tarôs em pintura, então tem tarô no livro. Nossa. Tem as passagens com Jung do livro vermelho, nossa. Subjetividade psicanalítica, uma loucura. A capa eu fiz também em umas atividades pelo Sesc, uma iluminúria. A Carola fez a introdução do livro. Então é o meu livro favorito. E o 4? O 4. Como ele chama? O Ser Abstêmio. O Ser Abstêmio. Nossa. Que ele tem a minha passagem maluca, é uma ficção, tá? Onde a arte me resgatou ou fez com que eu me encontrasse, me reinventasse, e ali eu andei. E nesse momento eu acabei mudando a minha vida. Eu estava fazendo exposições, participando com a Carola, e acabei conhecendo uma pessoa, casei, tive outro filho, mas já separei. Mas tá tudo bem, é tudo harmonioso, dentro de todas as dificuldades, coração partido, enfim. Okay. As coisas estão se ajeitando. Mas ali eu decidi voltar ao mundo dos negócios, que eu precisava capitalizar, eu não estava conseguindo rentabilizar tanto com a arte. Que esse é um outro, né? Porque todo esse trabalho é super interessante, mas você tem que ter a sua subsistência, né? Do que você vive, da venda dos seus livros, da venda da sua obra, você tem que ter, né? Algo que te mantenha, né? Sim. A gente pode até fazer um parênteses, eu vou continuar o assunto depois, mas só para falar sobre isso que é muito interessante. Sim. Bom, a Carola, eu falo que ela é minha mestra, mas ela odeia que eu fale isso e eu falo de propósito. Não, ela realmente é incrível, incrível. Ela odeia, então eu chamo ela de mestra o tempo inteiro. Porque realmente eu aprendo muito com ela. E nós conversamos muito. Poxa, a Carola tem um berço artístico que vem da mãe dela, do pai dela. E a gente veio conversando inclusive sobre isso. A arte ela se manifesta de muitas formas. Dança, teatro, poesia, artes plásticas. E infelizmente muitas vezes as pessoas não conseguem se sustentar com isso. Né? Em contrapartida existe um alto escalão, uma high society de artistas que realmente são milionários, né? É um mercado, é um capital ali grandioso.
Mas existem essas células pequenas que são pessoas realmente empíricas ali, né, sensíveis, genuínas artisticamente, que muitas vezes não encontram seu espaço. Sim. Então eu vivo isso na literatura, eu vivo isso na arte, mas eu tenho outras maneiras. Né? Hoje eu consegui casar tudo isso com a terapia. Hoje está tudo isso de uma forma simbiótica nessa minha linguagem, sabe? Mas eu precisei passar por tudo isso. Então, nesse momento, eu vi que eu não iria sustentar a minha vida artisticamente. Voltei para o mundo dos negócios, fiz uma série de coisas e comecei a ficar descontente. Comecei a perder a minha essência. Parei de produzir arte, escrever é mental, mesmo que eu externalize. Você passou a trabalhar com o quê? O que você fazia? Bom, na minha caminhada toda, eu trabalhei por um longo período na área da saúde. Eu fui sócio no laboratório de produtos odontológicos medicinais. E aí eu saí da sociedade para usar droga e fudei com a minha vida. Olha, eu falei pouco palavrão, eu falo tanto. Esse foi o primeiro, hein? Não faz mal, é de noite. As crianças estão dormindo. E aí eu voltei para essa empresa. Como funcionário, eu cuidava de relações internacionais, porque eu sempre tive ali conhecimento e tal. E estava desgostoso, não estava muito legal. A minha ex-esposa é cabeleireira, eu tinha algumas facilidades no interior, com o aspecto de família. Decidimos ir para lá e montar um salão de beleza com ela. E aí, filho pequeno, pandemia, casamento. Acabou que nós nos perdemos ali. Eu estava descontente com o trabalho. E, no resumo, a gente separou tudo. Separou o trabalho, separou o casamento, dentro de uma harmonia, ficou tudo bem. Nesse trânsito de estar descontente, eu estava fazendo análise de novo e conversando, né, ali e tal. O meu analista na época, ele virou para mim e falou: cara, você tem 5 livros publicados, você tem um conhecimento legal. Vai trabalhar, cara, com dependência química. E eu sempre tive um preconceito, porque na praça da dependência química existem muitas coisas engessadas e muitas coisas despreparadas. Tá? Eu que venho de um berço filosófico, em culturas globais, eu sempre olhei para a praça da dependência química com desdém, porque realmente é fechado. Tá? E eu sendo parte disso. Mas eu entendo por que é fechado, porque exige uma retidão, porque é muito subjetivo, o vício é um mistério, a recuperação é um mistério, e quando chega no indivíduo, se transforma em algo tão singular, que se você não tiver uma sensibilidade de entender, a pessoa se perde. E uma outra coisa que acontece são pessoas que rapidamente fazem um curso e viram terapeutas, acompanhantes, conselheiros, etc. E eu nunca quis ser isso, tá? Por preconceito. O outro caminho seria ser psicólogo, e aí me especializar em dependência química, que era o que eu queria, que foi como eu enxerguei. E aí o meu analista na época virou e falou: cara, mas você não precisa ser mais um. E não tem problema ser mais um também. Sim. E aí que eu comecei a quebrar essa minha vaidade tosca aí, que sempre me fez mal. E agora eu tô fazendo as pazes com isso. Eu falei: tá aí, legal. Então qual vai ser o caminho? Eu falei: bom, vou fazer psicanálise. Aí eu entrei no curso de psicanálise, de novo cheio de preconceito, porque eu tenho um monte de psicólogo na minha família, um monte de psicanalista, aqueles de academia, Caxias, que estudam. Meu irmão é psicanalista, ele está na área há mais de 10 anos e ele fica ali quietinho, porque os psicanalistas são master. E de forma bem, cada um, tem curso de 1 mês que você vira psicanalista. Um grande perigo. Assim como tem curso de 1 mês de um dependente químico que vira terapeuta de dependência química em 1 mês. Nossa. Então, assim, é perigoso. E eu sempre tive esse cuidado. Entrei na psicanálise, um curso muito legal, um curso suficiente de 3 anos. Comecei a estudar. E aí, lembra que eu falei que eu sinto as coisas e vou? Aí eu senti que eu tinha que fazer um técnico de dependência química. Eu achei o curso mais legal que existe. Ai, que bacana. Sem querer, eu fui pro alto escalão da turma. Que legal. E aí fiz o curso, me certifiquei, tenho diploma, sou formado, posso exercer, e aí eu me achei. Nossa, que bacana. Então foi essa jornada. Isso não tem 2 anos ainda, tá? Continuo estudando e continuo me aprimorando.
quero estudar muito mais. Só que eu encontrei, agora só para fechar essa minha apresentação longa, eu me encontrei com o que eu sou hoje. Hoje eu descobri que não existe verdade absoluta. Hoje o meu trabalho é em cima do sentimento. Hoje eu entendo que uma redução no uso de álcool e drogas pode funcionar. Tirar uma única droga pode funcionar. Remover absolutamente pode funcionar. Tem que entender a honestidade da pessoa, a vontade da pessoa. E eu tenho que estar preparado para isso. Eu só consegui fazer tudo isso até hoje, que pode mudar amanhã, não sei. Eu estou aberto a todas essas questões, eu vivo a impermanência hoje, porque eu encontrei a arte. A arte fez com que eu encontrasse toda a questão, sabe, de todas as variações do mundo. Quando você aborda os teus pacientes, tá fazendo... Eu não chamo paciente. Paciente é para médico. Como você chama? As pessoas que eu atendo. Tá. Então, quando você atende essas pessoas dependentes químicos, você aborda a temática da arte também ou não? Bom, primeiro eu estou descobrindo as pessoas que eu trabalho, né? Incrivelmente eu estou trabalhando com pessoas de alto nível intelectual, pessoas muito bem-sucedidas e que têm sim conhecimento de arte de alguma forma. Eu converso com muitas pessoas, inclusive eu converso com muitos cônjuges, muitos familiares vêm a mim. E eu dou toda a atenção para eles, converso, mas eu sempre digo, é com adicto que eu preciso conversar. Tá? Eu não apresento a arte, porque não é a minha entrada. Tá? Mas o que eu faço é orgânico e sutil. Porque o meu grande diferencial é conseguir fazer uma representatividade lúdica, onde, entendendo a pessoa, eu trago um cenário, uma história, um conhecimento de cunho artístico. Então eu vou implementando nela, não de propósito, Sim. É para que ela vá se identificando. Então a minha linguagem artística hoje, eu defini ela é realmente em cima do abstrato. Tá? Mas antes de se tornar abstrato, eu conhecia a história da arte, os grandes artistas, as culturas. Então hoje ela é abstrata de uma forma substancial. Então o que eu apresento para as pessoas quando tem abertura é algo abstrato. Entendeu? E assim eu vou encontrando a linguagem dela. Então eu transito pelos aspectos religiosos e espirituais, artísticos. Eu transito sobre aspectos de ciência, medicina, engenharia, seja o que for, artístico. Então, hoje a gente está fazendo aqui um trabalho em cima do tarô. Eu busco as questões do tarô para isso. Sabe? Eu aplico essa matemática de entendimento. Eu vou trazendo a interpretação simples de uma carta com o que está acontecendo na pessoa. Sabe? Eu vou identificando o que tem nela que pode entrar para a arte, para a música, sabe? Para o teatro, para a poesia, para a literatura, que é o meu carro-chefe. Então a gente vai encontrando isso. Mas eu não trago a arte como um propósito. Eu deixo que ela se manifeste. Mas a arte está constante em tudo. E as suas sessões são sempre só de conversas? Sim. Sempre conversas. Eu faço um trabalho muito comum de terapia, uma sessão de 50 minutos, uma vez por semana. A única coisa que eu faço diferente, porque assim, uma terapia, ela tem toda a sua necessidade, análise, né? Eu sou oriundo da psicanálise, como analisando. Diferente do que tem, o vício exige um pouquinho mais de companheirismo, aspas, no começo. Então eu faço questão de ficar trocando ideia pelo zap. E aí, como é que tá? E aí, o que tá acontecendo? Porque às vezes dá um teretetê ali, uma vontade de usar do louco, e às vezes eu sei o que tem que fazer, como eu fiz muitas vezes. Olha. Sabe? Do tipo, puxando pra arte. Às vezes eu chegava transtornado no ateliê, a Carola já sabia. A gente ligava uma música e falava, não, hoje a gente vai fazer tal coisa. Eu passava tinta na cara às vezes. Pô, coisa de louco, mas me salvou, fez com que eu me encontrasse. Mão cheia de tinta, sabe? Então às vezes eu falo isso pra pessoa. Se tira aquela ideia obsessiva de fazer aquilo que vai te fazer mal, né? Você abstrai, né? E a vontade, ela vem do invisível, né? Pode ser uma obsessão, mas pode ser um obsessor, pra quem acredita nisso. Sim. E como é que você vai tratar isso? Não é mental, é sentimental, é energético. E a arte te traz isso.
Então eu consigo fazer isso com as pessoas que eu atendo, dentro da linguagem delas, sabe? Porque a arte a gente pode traduzir, inclusive, de uma forma muito ampla. Eu falei isso com a pessoa que eu estava atendendo ontem, uma pessoa, eu atendo pessoas também com mais de 50 anos, enfim, uma pessoa super foda. Ela é super foda. E é difícil trabalhar com pessoas inteligentes, porque pessoas inteligentes têm justificativa para tudo. Elas rebatem tudo e são plausíveis. Aí eu falo, beleza, mas por que você não está conseguindo? Você não sabe. Aí entra o mistério do vício. E aí eu falei pra ela, e ela tem uma veia artística, né? Olha que coincidência, eu nem tinha percebido. Isso também é um ponto que eu aprendi na arte. Por mais que eu tenha que ter controle, ser racional, organizar as ideias, eu deixo aberta a manifestação. Então, agora coincidiu uma manifestação. Aí ontem conversando, eu tava não sei o quê, e ela tava lá pra cá e pra cá, bebo, não bebo, vou, não vou, pá, não vou. Falei, a lua não tá cheia? Você não gosta da natureza? Você não mora numa casa legal? Fica descalço na grama. Sente a lua. Se conecta com a vida. Isso é arte. Tem que entender que isso é arte. A arte nasce disso, sabe? E isso eu aprendi na arte. Então meu trabalho é em cima disso. O que eu fiz com ela ontem foi algo sem intenção, que na hora eu nem percebi, e só agora com você eu entendi que isso faz parte da arte. E é verdade, né? Porque o que vem a ser a arte? É uma expressão de alguém que se coloca, que externa alguma coisa que está sentindo e retrata um momento, né? Então a questão da arte, a gente discute muito isso, porque quem vai adquirir uma obra de arte, às vezes pensa na assinatura, pensa no investimento, mas não tem a menor ideia da importância que é quando você põe uma obra na tua parede, que você vai olhar sempre para ela. Porque aquilo te traz uma mensagem. Se é realmente uma boa obra de arte, feita por um artista de verdade, aquele que expressou ali o seu sentimento, o seu momento, a sua realidade, aquilo vai te tocar de alguma forma, e pode ser positivo ou negativo, não é? Verdade. Então, a consciência na hora de adquirir uma obra de arte é muito importante, né? Você conseguir identificar o que é que você gosta, o que é que te toca, o que faz falta para você. É aquilo que você tem que pôr no teu ambiente, não é isso? Sim. Então, quando a gente fala na aquisição de obra de arte, como investimento, ok, você pode comprar uma obra de arte como quem compra uma ação de uma empresa, mas se você compra uma obra de arte e você realmente quer agregar valor à sua aquisição, tem que trazer para você alguma mensagem, tem que fazer sentido para você, você tem que conseguir identificar que você gosta daquilo e mais, você acaba entendendo por que você gosta daquilo. Então essas coisas vão transformando a sua vida. Então você pode ser um médico, um advogado, um engenheiro, pode ser um faxineiro, pode ser o que for, qualquer função que você tenha, quando você tem dentro da tua casa alguma coisa feita por um artista e que te toca de alguma maneira, ela pode transformar sim a sua vida. Incrível que pareça, ela transforma de verdade, não é, Fábio? Sim. Você deve ter tido muitas experiências, né, de pessoas como você, que através dessa sensibilidade do contato com a arte, com o fazer, com o entender, né, da maneira de se expressar de outras pessoas, como isso vai transformando a tua forma de ser, você se aquieta, né, você fica mais empático, não é? Então a arte tem toda essa função, essa é a finalidade, né? Por isso que esse canal tem esse propósito de trazer pessoas que vivenciaram experiências tão incríveis, né, como a sua, e que conseguiram, através da arte, mudar suas atitudes, né? E usar dessa ferramenta fantástica, né, que é o trato com a sensibilidade, né, com a natureza, para a sua vida, no seu dia a dia, e auxiliando inclusive outras pessoas a se sentirem melhor também e amenizarem muitos dos seus problemas e das suas dificuldades, lidando com essa parte da arte, né, que trabalha com a sensibilidade, com o entendimento daquilo que você tem mais profundo, né, e que é tão importante conhecer. A arte realmente é mágica, né, Sim. Fábio?
Mágica. E agora você voltou a fazer gravuras? Está fazendo alguma coisa no momento? Ixi, eu sou filho desgarrado, sou sem vergonha. Olha, fazia muito tempo que eu não fazia uma gravurinha. Eu fiz uma agora. É que como eu continuo escrevendo, eu faço uns desenhos ali. Mas é só. Eu tô bem distante de ateliê. Mas a Carola sempre me chama, me puxa. E você tem algumas obras suas que depois a gente pode mostrar? E você vende essas obras, não? Olha, enquanto eu estava no ateliê, que tinham algumas exposições, sim, elas estavam à venda. Mas eu realmente não estou mais atuando nisso. Agora eu não sei, de novo, tá tendo um chamado aí, quem sabe eu não volte. Então, aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar para vocês os contatos do Fábio e entrem, né, pelo Instagram, acessem e conversem com ele, né? Porque de repente vocês podem até vir adquirir uma obra do Fábio. Agora, os livros, importante, nós vamos deixar todos os livros, né, os links, tudo, os nomes, os títulos, né, dos livros. Se alguém tiver interesse em adquirir livros dele. Então eu espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo, porque a intenção é realmente fazer com que vocês abram, né, o horizonte, no olhar, né, para o que vem a ser arte e o que vem a ser uma aquisição em obra de arte. Então essa é a finalidade do canal. Muito obrigado, Fábio. Amei esse bate-papo. Muito legal. Vamos ver se a gente repete, na hora que você tiver coisas novas, né? Vamos conversando. Sim. E eu espero que vocês tenham curtido. Para quem assistiu até o final, muito obrigada. Assistam também os outros vídeos. É sempre interessante vocês estarem ambientados aqui, né, com artistas, terapeutas que usaram a arte para se tratar, enfim, toda uma gama enorme, né, de caminhos para a gente se identificar com a arte e que ela faça realmente sentido e que modifique a vida de vocês como modificou a do Fábio. Eu agradeço imensamente, se inscrevam aqui no nosso canal e até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigada, boa noite.